neste momento, com muita humildade, pedimos ao Criador para estar conosco, junto a Jesus, a Mãe Santíssima e toda a espiritualidade maior, para a realização de mais um culto do Evangelho em nossa casa. Jesus, abençoe não só o nosso lar, mas abençoe a nossa casa mental. Que nossa consciência seja expandida para compreendermos a mensagem de hoje e que ela possa ser instrumento de auxílio tão necessário ao trabalho da nossa autoiluminação interior. Abençoa, Jesus, a nossa água que colocamos para ser imantada. Que ela receba todas as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando numa fonte rica e inesgotável de recursos para alimentar as necessidades do corpo e da alma. Abençoa, Jesus, toda a pleiade celestial que irá conduzir para cada um de nós as energias sagradas do passe. Que elas sejam um instrumento de tratamento, de cura do nosso corpo e do nosso espírito. Que elas também possam, estas energias, ser para nós o alimento essencial, renovando as nossas forças para prosseguirmos a jornada, buscando todos os dias, na companhia do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, a fazer sempre melhores escolhas para o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguimos com os estudos do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 77. Sofrerá perseguições. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. É uma fala de Paulo que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E através dessa mensagem, desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem de hoje. Assim prossegue o benfeitor. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, a leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, deixa eu refrasear. Se reclamas a remuneração de teus serviços, as leis humanas te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes
contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispõe ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida, neste particular, certo de que, por muito tempo, ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. E buscando o auxílio dos benfeitores celestes, para que nós possamos, com muito respeito, colocar algumas considerações na mensagem, embora ela seja muito transparente para todos nós que almejamos seguir os caminhos do Cristo. É importante a gente salientar que se hoje nós temos a liberdade de estar servindo ao Cristo Jesus, dentro desta ou daquela denominação, daquela casa de oração, que nós não nos esqueçamos que lá no passado muitos foram perseguidos e morreram de forma traumática e violenta por serem fiéis aos princípios divinos do cristianismo. Aqui cabe colocar em nossas considerações a história do nosso querido João Batista. Veja que eu estou falando de João Batista e não de João Evangelista, que foi aquele que Jesus lhe solicitou que o batizasse. Mas Jesus não necessitava do batismo, mas por humildade, queria passar pelo processo do batismo para se colocar como um de nós. E João, com muita simplicidade, levou Jesus ao batismo. João foi degolado por trazer naquela época para as pessoas as verdades eternas, que sequer eram compreendidas quando ele falava da chegada do profeta que traria a libertação dos justos. Depois, tantos outros irmãos
que por amor ao Evangelho, por amor aos ensinamentos do Cristo Jesus, também padeceram pelas mais terríveis perseguições. E aí a gente coloca a maioria dos apóstolos que acompanharam Jesus na sua missão, padeceram perseguições e muitos deixaram a terra por mortes violentas. E aqui não tem como a gente não citar Paulo de Tarso, que com propriedade coloca aqui na sua epístola, numa carta endereçada a Timóteo, sobre as perseguições que sofria por trazer para a humanidade mensagens reveladoras deste Cristo redivivo. Então, hoje, nós não temos do que nos queixar. Sofremos perseguições? Sim, ainda existem. Guerras religiosas, existem as perseguições, existe a dor e o sofrimento, mas numa condição mais avançada, Jesus nos oferta, através do seu Evangelho, a condição de escolher servir ao Cristo ou servir ao mundo. E muitos de nós que escolhemos servir ao Cristo, ainda padecemos perseguições. E muitas vezes estas perseguições estão dentro do nosso lar, pela incompreensão da família. E nos cabe ofertar a face do amor, da brandura, da humildade e aniquilar de nós mesmos a face do orgulho e da vaidade. Só assim levaremos à nossa família o entendimento de que estamos naquele momento escolhendo servir ao Cristo Jesus. Emmanuel coloca aqui: o mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Sim, porque estas boas maneiras é trabalhar com amor, com respeito, com compreensão ao tempo de cada um dos nossos semelhantes, levando sempre a face da generosidade, do amor, da fraternidade, da compreensão e principalmente do perdão. É fácil? Não. Mas se nós estamos por livre e espontânea vontade e desejo, se nós estamos escolhendo servir ao Cristo, é preciso que nós apresentemos ao mundo a face do amor e do perdão. E Jesus nunca disse para nós que seria fácil, mas Jesus sempre se comprometeu a estar do nosso lado, e Ele está do nosso lado. E que o que ocorre com a maioria de nós, muitas vezes, é que nós fazemos uma certa confusão quando nós estamos desejosos de servir ao mundo. Aí muitas vezes até a gente utiliza os ensinamentos de Jesus, mas na verdade estamos buscando os aplausos
que o mundo pode nos ofertar por aquilo que nós chamamos de boas ações. Mas Jesus nos ensina que para seguir o código divino que Ele nos deixa no seu evangelho de amor, é preciso todos os dias trabalharmos primeiro na nossa autotransformação. Depois, trabalhar com humanidade, atendendo às necessidades dos nossos irmãos. Sempre de maneira discreta, com simplicidade e com amor. E muitas vezes é o que falta para nós, porque nós queremos ser vistos pela coletividade, pelos nossos feitos. Mas se nós queremos buscar no trabalho divino o amparo e o auxílio de Jesus, é preciso que nós aprendamos a agir com humildade, muitas vezes no silêncio das palavras, mas buscando sempre atuar com generosidade nas nossas ações. É preciso que nós aprendamos a não nos sentirmos vítimas das nossas escolhas por estarmos servindo a Jesus quando estamos trabalhando em prol das necessidades do outro. É preciso que alcancemos a compreensão de que o trabalho que nós escolhemos realizar em prol do outro não nos santificará. Nós apenas estamos buscando todos os dias aprender com Jesus, a atuar com espontaneidade. Então, tudo aquilo que nós realizamos em prol do outro, nos benefícios que o outro requer naquele momento, seja na doação material, seja na acolhida, seja no momento que nós emprestamos os nossos ouvidos para que o outro possa se aliviar de todas as suas dores morais, seja na doença, quando nós temos a oportunidade de levar o medicamento como lenitivo de cura dos nossos irmãos, seja no momento que nós vamos nos recolher em prece pela humanidade. Todas essas virtudes, elas devem brotar do nosso coração de maneira extremamente espontânea. E nós nunca devemos acreditar que ao longo de nossa marcha, que nós não sofreremos mais perseguições. Hoje, as perseguições muitas vezes são veladas, mas elas existem. E nós é que temos que aprender a conviver com elas de maneira mais civilizada, combatendo o ódio com a face do amor, do perdão e da compreensão. Precisamos agir com naturalidade, mesmo que ainda hoje, como está aqui na mensagem, sejamos tidos pela sociedade à conta de loucos, assim como foi considerado um grande médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier.
que dedicou a sua vida a trazer para nós os princípios sagrados do amor, da bondade e da fraternidade. E ainda hoje, temos um exemplo de um desses filhos do Pai, que segue o código divino do amor, que é o Padre Júlio Lancelotti. Perseguido pela igreja, perseguido pela sociedade, porque ele torna visível as dores daqueles que se tornam invisíveis pela maioria da sociedade, que são aqueles desalentados, que estão na rua esmolando pão, que estão passando fome, frio, dor, que estão à margem da sociedade. Então, essa mensagem de hoje, nós não podemos dizer que não compreendemos nas entrelinhas de Emmanuel, porque ela é muito didática. E aqui eu tomo a liberdade de trazer alguns exemplos, para que estes exemplos nos fortaleçam diante da escolha que nós fizemos de servir o Cristo. Porque quando nós escolhemos servir a nossa coletividade diante das necessidades que cada um apresenta e diante da condição que nós temos de servir, foi uma escolha nossa. E nós temos todos os dias que agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos e honrá-lo, uma vez que nós escolhemos trabalhar em nome do Cristo Jesus. Então, que Jesus esteja sempre nos dando o amparo e a sustentação para cumprirmos com a nossa tarefa, colocando sobre os nossos ombros a túnica da simplicidade, nos ajudando a calçar as sandálias da humildade para chegarmos até os nossos irmãos mais necessitados, com amor, com bondade, com fraternidade e com brandura. E agradecendo a Deus e a Jesus por este momento, vamos pedir ao Cristo que esteja conosco no momento que nós vamos vibrar pela nossa comunidade. Que haja paz e luz entre todos nós, bondade, compreensão e fraternidade. Jesus nos capacita. Caso haja perseguição, que nós tenhamos sabedoria para lidar com todas as dificuldades no caminho. Abençoa todas as casas de oração que enfrentam as perseguições cotidianas do mundo para servir em nome do Senhor, atuando sempre com amor, com bondade, com fraternidade, acolhendo a tudo e todos. Abençoe a nossa família. Abençoa, Senhor, o nosso lar e todos aqueles que por vontade de Deus hoje são nossos tutelados. Nos ajuda no trabalho de renovação do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Que todas as energias estejam presentes também, cada cantinho do nosso quintal, atendendo também as nossas plantas e nossos animais de estimação. Abençoa, Jesus, o nosso ambiente de trabalho. E se houver perseguição no trabalho, por questões materiais e espirituais, dá-nos a sabedoria para atender os nossos irmãos com brandura, com amor, com compreensão e com perdão. E agora é chegado o momento do passe.
Envolva-nos, Jesus, com a tua luz. E que todas as energias que recebemos do plano maior, sejam elas para assistir às necessidades de cuidar das mazelas do nosso corpo e da nossa alma. Que o passe seja energia balsamizante, de tratamento e de cura, medicamento que nos ajuda a nos permanecermos mais fortes para prosseguirmos a nossa jornada, confiando no seu divino amor e na sua divina providência para nos atender naquilo que for necessário para estarmos cada vez mais fortalecidos diante do Senhor e diante do Pai, cada dia mais trabalhando na melhoria da nossa conduta, agindo no bem pelo bem. Abençoa, Jesus, a nossa água, que ela seja imantada com todas as energias que são necessárias para se transformar no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Esteja conosco, Jesus, no momento que vamos em oração, em vibração, visitar todos os lares. Pedimos paz e luz para os lares que padecem pela dor do luto. Pedimos ao Senhor que, através do passe à distância, cure os enfermos que padecem em seus lares, passando pela prova da enfermidade. Abençoa, Jesus, os lares que foram desfeitos pela perseguição, pela maledicência, pela ganância. Que o amor e o perdão seja a fonte divina para a união de todas as famílias. Abençoa, Jesus, todos os irmãos que perecem pela vulnerabilidade social. Que nós possamos, em nome do Senhor, Mestre Jesus, trabalharmos com amor para atender a necessidade dos irmãos que estão neste momento padecendo pela vulnerabilidade social, carentes do pão, do agasalho, da moradia e do trabalho. Mestre Jesus, pedimos ao Senhor que interceda, levando nossas preces ao Pai, e que o Pai, junto ao Senhor e à Mãe Maria, possa interceder por toda a nossa humanidade, por toda a terra, que haja paz e luz onde hoje existem as guerras, que nossas orações toquem o coração de todos os irmãos que estão padecendo pela dor, pela fome, pela miséria, pelas doenças causadas pela guerra. Pedimos ao Senhor pela nossa pátria, pelo mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que haja paz, luz, amor e compreensão entre todos nós. Abençoe todos os poderes que foram constituídos para atender às necessidades do nosso povo. Esteja conosco, Jesus, quando nós vamos encerrar o Evangelho falando com o Pai através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima e a todos os tarefeiros que, enviados por Deus, vieram contribuir com mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.